Oi, pessoal, bem-vindos, aula 2. Vamos lá. Então, a primeira figura que a gente vai começar a falar sobre com relação a alimentos é alimentos entre os cônjuges. Os cônjuges são uma das figuras previstas na nossa lei civil que tem direito de receber alimentos. E antigamente a gente tinha toda uma construção de colocar o homem como o chefe da família, o responsável financeiro. Então, essa construção era um pouquinho diferente. Qual é o fundamento dos alimentos hoje? Igualdade entre homens e mulheres. Então, tanto um quanto o outro podem receber alimentos, e aí isso está fundamentado na Constituição Federal, no 226, parágrafo 5º, e também no 1511 do Código Civil, que estabelece não só uma igualdade, mas uma igualdade no casamento entre homens e mulheres. E a principal característica dos alimentos entre cônjuges, e aqui eu quero que vocês pensem que nós estamos falando sobre duas pessoas adultas, responsáveis, capazes, etc, etc, seria a transitoriedade. Inclusive, saiu recentemente uma decisão afirmando esse traço de transitoriedade, porque é uma situação emergencial e para socorrer o cônjuge desfavorecido, até que esse cônjuge consiga se reorganizar e se refazer do rompimento da vida antiga. Isso daqui tem alguma coisa a ver também com essa construção machista que a gente tem de sociedade. Aí a gente fala, né? Normalmente a gente leva em consideração a nossa realidade, né? Então, realidade de centros urbanos, realidade de estados um pouco mais enriquecidos. Mas se você dá uma olhadinha em estatísticas sobre trabalho feminino dentro do IBGE, produzidas pelo IBGE, você vai perceber que a realidade do Brasil ainda não é essa. A grande realidade do Brasil são mulheres que ou vão para o mercado de trabalho só para completar a renda familiar, ou que trabalhem menos horas, ou que façam trabalhos temporários, ou então que não trabalham, que são sustentadas pelo marido. Sabe aquela história de mulher minha não trabalha? Pois é. Ainda isso existe no Brasil. A gente está vivendo uma situação de transitoriedade. Então, para essas situações excepcionais, prazo indeterminado. E aí, como que isso funciona? Por exemplo, aquele casal que foi casado muitos anos, e aí chegou num determinado momento resolveram se separar, mas a mulher sempre foi dona de casa, ela às vezes até deixou a sua formação de lado, deixou a sua carreira de lado, então para se inserir no mercado de trabalho agora é complicado, e aí por causa disso, essa incapacidade laboral perene ou permanente, quer dizer, ela não tem, ela até é uma pessoa que não tem defeito físico nenhum, mas ela não tem uma capacidade prática de entrar no mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho não vai abrir as portas para uma mulher de 40, 50 anos ou para um homem de 40, 50 anos que parou no tempo e parou de trabalhar. Então, por conta disso, excepcionalmente dessas condições, aí esses alimentos são prestados sem limite de tempo. E esses alimentos são devidos ao cônjuge necessitado, tá? Pelo 1695 do Código Civil. E aí, quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho, a própria mantenança, e daquele que se reclama, pode fornecer sem desfalque necessário do seu sustento. Essa é a letra do 1695. De novo, aplicação do trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, ou binômio, se vocês entenderem, nesse caso se aplica o binômio. E alimentos entre cônjuges e a culpa. Bom, antes da emenda constitucional 66 de 2010, lembra que a gente tinha separação e a gente discutia culpa na separação, aí tinha divórcio por culpa, separação por culpa, enfim. E aí tinha essa determinação de que o cônjuge inocente, ele receberia os alimentos civis, aqueles que seriam destinados a padrão de vida e status social também, eles seriam mais amplos. E o cônjuge culpado, se necessitado, não é que ele perderia direito aos alimentos, né? Mas ele teria o mínimo para sobreviver, ele teria direito aos alimentos naturais. Então, por exemplo, um cônjuge que fosse considerado culpado seria aquele cônjuge infiel, sobre a ótica do código anterior, aquele cônjuge que tivesse cometido traição, tivesse tido casos extraconjugais. E aí vocês imaginam uma situação extraconjugal e ainda o cônjuge que foi traído ainda teria que pagar alimentos, apesar de ser o mínimo necessário para a sobrevivência.
Só que isso meio que está sendo discutido e mudou um pouco. Essa ótica, a gente ainda mantém, mas é controvertida na doutrina. E alguns autores dizem que essa culpa que se discute, na realidade, é culpa pela sua situação de penúria. Então, o cônjuge pode, após o casamento, claro, ele pode não pedir alimentos, mas ele continua a sua vida sozinha, e uma vida desregrada, e aí ele vai lá e, por prodigalidade, é levado à pobreza. Né? Ele se desfaz, ele gasta muito, ele se descontrola, faz dívida em tudo quanto é jeito, e aí ele perde emprego, enfim, ele deu causa à sua situação de penúria. E aí essa causa é que seria a culpa, né? Que daria ensejo a culpa. Lembrando que depois do casamento os cônjuges ainda podem se pedir alimentos se não for fixado depois na sentença de partilha ou na sentença de divórcio, algum tempo depois permanece ainda o direito de pedir alimentos um ao outro se nenhum dos dois, enfim, se algum dos dois foi levado a essa situação de penúria. E aí o padrão de vida. O IBDFAN sugere a alteração do 1694 para que esse padrão de vida seja alterado, o texto, para viver com dignidade. E aí é aquilo que a gente estava conversando. Imagine uma senhora que foi casada com um homem muito rico e todo o círculo familiar e todo o círculo social e o círculo de amigos dela são pessoas endinheiradas, que era a convivência dela. Os amigos dos filhos são filhos de pessoas com dinheiro. E aí essa pessoa simplesmente, na hora da separação, ela não tem rendimento e ela se separa e ela não tem muito o que fazer. Esses alimentos têm que garantir padrão de vida, tem que garantir que essa pessoa continue tendo pelo menos um acesso, né? Isso aí é uma construção que a gente vai ter que fazer. Discute-se se isso envolve a dignidade da pessoa ou não. Fica esse grande problema para o juiz resolver, não é verdade? E aí, com relação ao padrão de vida também, o IBDFAN diz que, como você trata de pessoas adultas, as necessidades educacionais também não se aplicam. Ou seja, mulher que, depois de casada, resolve fazer um curso universitário e aí vai pedir alimento para o cônjuge, o marido não teria a obrigação de fornecer essa atualização, esse novo curso. É um entendimento, né, do nosso Instituto Brasileiro de Direito de Família. Enfim, se vai aplicar ou não, dependendo do caso, aí eu acho que vai depender do caso concreto e da análise da proporcionalidade. Padrão de vida. Também, aí a gente vai falar de alimentos compensatórios, que é uma correção de uma situação de desequilíbrio, ou seja, de novo, aquilo que a gente vem tratando. E aqui eu falo sempre mulher, porque as estatísticas demonstram que é mais frequente que isso aconteça com mulheres, tá? Mas mulher que deixa a sua carreira para seguir o marido, e aí meio que constrói junto, mas a carreira do marido, a profissão é dele, o salário é dele, mas ela se deixou um pouco de lado para seguir a carreira do marido, e enfim, e o casal tem um bom padrão de vida. E aí, o fim do casamento leva a uma diminuição drástica do padrão de vida do status social, e aí esses alimentos tendem a ser também transitórios até que as pessoas se ajeitem, né? Depois daquele baque do final do casamento, até que as pessoas consigam se reorganizar e prover o seu próprio sustento. E, finalmente, a última informação que eu tenho que trazer para vocês é que as novas núpcias, quer dizer, eu me casei de novo, nova núpcia, nova união estável ou nova relação de concubinato, elas extinguem a obrigação quando você é o alimentado. Então, quer dizer, o credor do alimento, se ele se casar de novo, extingue-se a obrigação, mas o devedor de alimentos pode casar ou ficar junto quantas vezes quiser, que essa obrigação não é extinta. A única coisa que pode acontecer é uma revisão do valor, tendo em vista novo fato e nova possibilidade econômica de prestar alimentos. Ela vai ter que ser revista, porque a condição financeira desse alimentante vai diminuir. Mas fora isso, não extingue. Agora, se o alimentado se casar de novo, aí extingue o dever de alimentos. Bom, a gente já vai passar para a próxima aula, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.